A Tânia Félix falando aqui no YouTube. Boa noite, doutor. Eu sou assim, não posso saber, né, que é a notícia de infarto, sinto até os sintomas. E, gente, quem é assim também, né? Acredito que é bem comum isso, né? As pessoas ansiosas, em geral, são muito criativas, muito inteligentes e muito sensíveis. Então, quando você tem uma notícia ruim, como você já está hipersensibilizado, você... Ah, obrigado, então, Vladimir. Você... Valdineia, está ótimo, né? Você fica muito sensível às notícias ruins, né? Aqui, a Rose falando também assim. A Luísa aqui no Instagram, eu passo mal até mesmo sentindo felicidade. É isso que eu falei agora, porque como você está com a ansiedade instalada, você tem uma excitação muito grande do seu metabolismo, os momentos de felicidade também, eles geram uma excitação, e aí você vai ter sintomas da ansiedade mesmo tendo momentos felizes, né? E aí que eu digo que é importante entender por que que isso acontece, por que que o mecanismo da ansiedade gera esses tipos de sintomas, e aí você pode também tratar. Porque aí você vai buscar praticar mais as meditações guiadas do canal, você vai praticar mais os exercícios de relaxamento, você vai ficar mais, buscar mais momentos de lazer para você, para diminuir essa tensão que você tem com você mesma, né? E Natália, boa noite. O Everson aqui no YouTube, Ed, Megan Lopes, Kelly, Beatriz Barbosa. E achando que vou morrer, pensamentos negativos vêm logo. Então, assim, essa sensação de morte, de também de medo de alguma coisa grave vai acontecer, são todos sintomas da ansiedade, né? Quanto mais se entende que isso são só apenas pensamentos, e é que eu sempre trabalho aqui com vocês, para a gente trabalhar bem esses pensamentos. E aí, quanto mais... Aqui no canal, o vídeo, tem vários vídeos tratando esse tema de como lidar melhor com os pensamentos negativos intrusivos. Quanto mais você lidar com isso, melhor. Aqui no TikTok está perguntando o seguinte, doutor, vou tirar a habilitação, como controlar a minha ansiedade, porque sofro muito com isso, né? É o Bruno falando aqui no TikTok. Um exemplo de um momento que você está muito ansioso, que é tirar a habilitação, CNH, né? Que é a carteira de motorista. Eu acho que é um bom exemplo que ele é uma adversidade e eu preciso trabalhar para que eu fique mais tranquilo. É muito importante a gente entender que quanto mais eu quero ficar em paz, lutar contra os sintomas da ansiedade, eles aumentam, ok? Então, quanto mais eu fico tranquilo, eu aceito os sintomas do nervosismo, eu aceito os pensamentos automáticos negativos, eu permito que eles aconteçam sem censura, sem julgamento e sem crítica, eu relaxo. Quando eu relaxo, eu posso passar no exame de habilitação, como que o Bruno está falando no TikTok, né, que é uma necessidade dele. E aí vale a pena sempre praticar as meditações. Se você fizer também um conjunto de dias meditando, você vai ver que o seu equilíbrio aumenta e você vai ter tranquilidade para passar nas provas, nos exames, carteira de habilitação, concursos, vestibulares e outras provas da vida também, né? No trabalho, família, conflitos familiares também, você vai sentindo cada vez mais seguro, né? Aqui no Instagram, Carlos, ansiedade por perda de alguém faz sentido? Sim, né? Com certeza. O luto, né? O luto e a melancolia já são temas bastante estudados na psicologia. Tem um texto de Freud que chama Luto e Melancolia. E aí, esse tema, ele mexe muito com a gente, né? Claro, você perdeu um ente querido, você vai estar sofrendo muito e muitas vezes a gente está fugindo desse sentimento de dor. Porque muito ser humano quer fugir do desprazer, né? Muito nosso mecanismo de defesa, para a gente se defender da dor, do sofrimento, a gente prefere fugir dele. Então, diante de um luto, de uma perda de alguém querido, você vai ter uma pressão muito grande interna, porque as emoções são muito fortes. Consequentemente, essa pressão interna gera mais ansiedade para você. Então, é muito comum isso acontecer. E aí, de novo, o que a gente sempre trabalha aqui é que você possa viver com leveza as suas perdas também, né? Porque a morte, gente, ela é um ponto
ou de chegada ou de partida, né? Mas ela está para todos nós. E a questão é que quando você está com ansiedade, o tema da morte, o medo da morte fica muito forte. Mas quanto mais você treina o seu cérebro para focar na vida, nas coisas que te dão alegria, prazer, te dão força de vida, você diminui esse foco na morte que está tão grande, tão alto na ansiedade. Então, também, mais uma vez, é a psicoterapia que é o treinamento, o tratamento mais eficiente para lidar com esse tipo de medo da morte, né? Que é muito difícil mesmo. Socorro, Félix. Boa noite, doutor Paulo. Hoje estou cansada, sentindo muitos sintomas, mas estou conversando com eles para ficar bem. Que bom, Socorro. Achei muito bom isso que o Socorro fala. Aqui no YouTube ele está falando, olha, estou conversando com os meus sintomas, que é o que eu sempre falo aqui com vocês, né? Vamos deixar eles acontecerem, né? Se você está com uma dor no peito, essa dor é mais para o lado esquerdo, mais para o lado direito, ela é mais profunda embaixo, ela é leve, moderada, grave. Essa conversa com os sintomas que a Socorro falou aqui, ela é bem interessante porque eu deixo de lutar contra, eu deixo de fazer força contra os sintomas da ansiedade para efetivamente tratá-los, né? Tratar como? À medida que eu aceito passivamente, com sabedoria, com descanso, os sintomas estão acontecendo, eu me transformo. O Rogers, que é um psicólogo americano, ele fala, é um paradoxo. Quando eu aceito o que eu sou, eu mudo. E o mesmo pode se dar com os sintomas da ansiedade. Quando eu aceito os sintomas, eu relaxo, e aí os sintomas tendem a diminuir. E é muito comum, claro, muito comum as pessoas com ansiedade que quererem ficar livres dos sintomas, né? Natural mesmo. Mas o que a gente precisa entender é que é um processo, passo a passo. E ele, infelizmente, não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade. À medida que você trata, você vai conseguindo melhorar com certeza. Mas com paciência, com tolerância, para você ir vencendo pouco a pouco essas adversidades da vida. E sem catastrofizar, sem dramatizar, esse é o ponto de virada. As pessoas com ansiedade, geralmente, elas fazem uma dramatização muito grande, uma catastrofização do que está acontecendo. Consequentemente, o peso, as tensões internas são maiores, né? E é o que a gente precisa, como mais uma vez eu falei, na psicoterapia é o tratamento mais eficiente para você aprender isso. Por isso que eu sempre falo, ó, entre em contato aqui comigo no Instagram, né, Dr. Paulo Dr. Almeida, @Dr. Paulo Dr. Almeida, no TikTok, @Dr. Paulo Dr. Almeida também, no YouTube, Paulo Dr. Almeida. Se você quiser mandar para mim um direct no Instagram, para a gente agendar uma sessão online, ou no e-mail, contato@paulodralmeida.com.br, ou ainda também você tem no WhatsApp, meu business, que está no perfil do meu Instagram, @Dr. Paulo Dr. Almeida. E aí você vai ter lá no WhatsApp, você pode agendar comigo uma sessão online. Vai ser um prazer atender você, para a gente lidar melhor com as causas da ansiedade, né? A Carla aqui no Instagram pergunta, Carla Guattieri, com o pensamento também, temos que aceitá-los para ir embora mais rápido? É isso exatamente que eu trabalho aqui. É claro, gente, que esse conceito da aceitação, muitas vezes, ele é confundido com uma resignação. Ah, então eu tenho que pensar que eu vou ficar com esses sintomas para sempre, né? Não é isso. A aceitação, e aqui é uma técnica a curto prazo, para você não lutar contra os pensamentos, consequentemente você relaxa um pouco. Essa aceitação está relacionada a você reconhecer que os sintomas estão aí, como eles estão, quais são as características desse sintoma, como se fosse um pesquisador, uma pesquisadora dos sintomas da ansiedade. Quando você faz isso, aí você começa a ficar mais tranquilo e você, consequentemente, vai melhorando os sintomas da ansiedade, né? Então, é um processo gradativo para a gente poder lidar melhor com esses sintomas. É claro que eu sei que não é fácil, porque a angústia é muito grande, a ansiedade também, mas à medida que você vai aprendendo a lidar com isso numa psicoterapia,